Olá, um abração muito grande para você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN pelo site o Cubo Notícias ou pelo nosso canal do YouTube do Cubo Notícias ou pelos nossos perfis e página também no Facebook, né? O pessoal acompanha mais pelo Facebook o Jornal ACN, as pessoas aqui de Porangaba e de toda a região, de todo o interior paulista, curtindo, acompanhando esse jornal que, como eu sempre digo, mistura de tudo um pouco. Informação, opinião, bom humor, né? Tudo junto e misturado aqui no nosso Jornal ACN. Não poderia ser diferente da edição de hoje, né? Hoje é início de semana, segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2020. Nós estamos gravando hoje o Jornal ACN, nós estamos gravando um pouquinho mais tarde, começamos a gravar aí nessa tarde de segundona, dia 3 de fevereiro de 2020. Pois bem, pessoal, um grande abraço, os nossos agradecimentos para você que nos acompanha. Hoje nós temos notícias de Porangaba e região e nós vamos começando com essa informação, né? Primeiro, fazendo um convite para que você, de toda a região, principalmente aqui a região de Sorocaba, fique ligado, fique ligada, né, com o que nós vamos apresentar hoje, porque já já você vai saber aqui no nosso Jornal ACN. Se você não leu no nosso site o Cubo Notícias, já já você que faz parte dos municípios aqui de toda a nossa região de Sorocaba e também, né, Botucatu, o quanto o seu município recebeu o ano passado, né, no final de 2019, né, de pedágio. Você vai saber o quanto os pedágios repassaram de ISSQN, né, que é o Imposto sobre Serviço, para o seu município. Nós vamos dizer aí o que as prefeituras não dizem, né? Será que eu tenho que explicar tudo? Sim, senhor, é o que parece. As prefeituras pegam o dinheiro, recebem esse dinheiro, ficam quietinhas e muitas das vezes a gente não sabe, não vê para onde foi, né? Esse dinheiro. Ninguém viu, ninguém sabe, ninguém nunca viu, né? Ah, nunca nem vi. E o teu nome? Nunca nem vi. A gente quer saber em quais serviços esse dinheiro que os municípios arrecadaram com o repasse das praças de pedágio, para onde esse dinheiro foi. Então já já você que está assistindo a gente vai ficar sabendo o quanto a sua cidade recebeu de repasse dos pedágios, tá bom? Por hora eu vou começando com uma notícia aqui, que vem do município de Bernardino de Campos. É um pouquinho longe da gente, é aqui na nossa região, mas é um pouquinho distante da gente. Mas essa informação é necessária pelo seguinte: para que os senhores prefeitos dos demais municípios vejam essa matéria, e inclusive nós vamos colocar daqui a pouquinho a imagem aqui do lado do nosso Jornal ACN. Por enquanto você está vendo os nossos amados e queridos colaboradores, sem os quais não seríamos nada também. Graças a você e aos nossos colaboradores é que nós estamos aqui, né? Mas é importante que os senhores prefeitos saibam que as vicinais, que são as estradas de responsabilidade do município, devem estar em bom estado de manutenção. Provavelmente, um dos problemas que nós vamos ver, que é o maior problema evidenciado nessa matéria que nós vamos ver aqui, pode ter tirado a vida de uma pessoa. Essa pessoa pode ter morrido devido ao problema que nós vamos retratar aqui. O fato precisa ser muito bem apurado. Nós sabemos que o dinheiro não recupera a vida, mas se for constatada uma inoperância do poder público, que for constatado aí que este buraco que nós vamos mostrar aqui foi o responsável pela morte deste condutor, se ele morreu em decorrência do buraco, a família tem todo o direito de processar o município.
porque este buraco não deveria estar às margens de uma vicinal. Vamos para a matéria, para você entender exatamente o que eu estou falando. O motorista morreu após o carro dele capotar e parar de ponta cabeça aqui diz poça d'água, às margens da vicinal, mas não é uma poça d'água, é um buracão cheio d'água. O acidente foi na estrada vicinal lá de Bernardino de Campos, a estrada vicinal Jaime Abras. O jovem de 23 anos morreu no local, segundo a polícia militar. O veículo capotou e parou em poça d'água às margens da estrada vicinal de Bernardino de Campos. Um motorista de 23 anos morreu depois que perdeu o controle do carro e capotou no quilômetro 2 da estrada vicinal Jaime Abras, em Bernardino de Campos, hoje de manhã, segunda-feira, dia 3 de fevereiro. De acordo com as informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada e encontrou o veículo de cabeça para baixo numa poça d'água, às margens da rodovia. O teto do veículo ficou submerso, porque não é bem uma poça d'água, é um buracão com água, né? Você está vendo a foto aí. Além da PM, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e Corpo dos Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência, mas o motorista morreu no local. Uma das faixas da pista foi interditada após o acidente, mas foi liberada ainda durante a manhã. O caso será registrado. A matéria não diz, a matéria da TV tem, mas por enquanto essa primeira matéria, que provavelmente terá mais desdobramentos, novas atualizações, não diz se o jovem morreu em decorrência do capotamento ou se porventura, quando o carro capotou, ele ficou de cabeça para baixo, pode ter ficado de cabeça para baixo e submerso. O motorista pode ter ficado submerso, ali preso ao cinto de segurança, submerso na água e morrido por afogamento. Não temos essa informação ainda, mas nós dizemos o seguinte, que se for constatado que ele morreu em decorrência não do capotamento, por isso ele vai precisar, né, passar, o corpo do jovem, né, vai ter que passar aí por um laudo, por necrópsia, para constatar a causa da morte, se foi em decorrência dos ferimentos, do capotamento, ou se em decorrência de um afogamento, se ele morreu afogado. Pela posição do carro, pela posição que você está vendo nas imagens aí, pela posição do carro, o motorista ficou de cabeça para baixo submerso. Pode ter morrido por afogamento. Como que existe um buraco desses à margem da vicinal? Ah, mas parece que o buraco estava na propriedade. O veículo capotou, invadiu a cerca, foi para dentro da propriedade. Mas, pera lá, não tem uma área de escape, não é obrigado a ter a área de escape, não é obrigado a ter, aonde existem buracos à margem da rodovia, não tem que ter também o guardrail? Não é para isso que serve? Serve para isso, não serve? O guardrail não é para proteger a margem da rodovia de buracos que estão do outro lado? Então o município tem sim responsabilidade por ter, no mínimo, né, dado, sei lá, alguma coisa tinha que ser feito a respeito desse buraco, que também dá para ver na imagem, não está tão longe da margem da rodovia. Por isso que eu falo, é muito importante que os prefeitos se conscientizem de sua responsabilidade sobre a conservação das estradas municipais, das estradas que são de responsabilidade do município, como esta vicinal. Porque se for comprovado que esse buraco não deveria estar ali, que o município de Bernardino de Campos deveria ter feito alguma obra, ou para tampar o buraco, ou para proteger, né, que veículos ultrapassassem a pista e caíssem dentro daquele buraco, se ficar comprovado isso, olha, a família tem todo o direito de acionar o município na justiça. Não que isso vai reparar a dor da perda do familiar, mas alguma providência tem que ser tomada. Está um absurdo as coisas no nosso Brasil, o poder público larga tudo do jeito que quer,
tudo, absolutamente tudo do jeito que quer, as pessoas sofrem acidentes, quebram seus veículos, ou se machucam, ou morrem, e ninguém toma nenhuma providência. Bom, pessoal, vamos falar de chuvas. Eu comecei a gravar o Jornal ACN nessa tarde, começou a chover aqui em Porangaba. Município de Guareí, pertinho da gente, mais uma vez, como aconteceu em 2014, 2015, se eu não me engano. 2015, né? 2014. Teve aquela tempestade que causou, né, danos enormes na cidade de Guareí. Aquela tempestade com granizos que danificou prédios públicos, casas, carros, enfim. Deixou pessoas sem moradias, inclusive, desabrigados. Foi uma tragédia, aquela tempestade de 2014. Ontem, Guareí ficou apreensiva porque as chuvas lá foram torrenciais, foram fortes, vários pontos de alagamento, principalmente, né, na zona rural, como você está vendo a foto aí, a imagem, né? Olha, teve inundação de rios lá em Guareí. Domingo, forte chuva atingiu todo o município desde a tarde até a noite de domingo. Continua chovendo em vários pontos da cidade. Na zona rural, a área mais prejudicada, né, são os prejuízos são relatos de enchente. A zona rural é a mais prejudicada, vários relatos de enchentes. Bairro da Areia Branca, também Vileta e Banco da Terra. Esses foram os bairros aí, os pontos mais alagados. Areia Branca, Vileta e Banco da Terra. Foram os locais que registraram enchentes. Não há informações ainda, graças a Deus, de perdas materiais, né, e nem de vítimas, o que é ainda melhor, né, não teve vítimas. Mas as pessoas ficaram apreensivas, muitas registraram as enchentes, imagens das enchentes. Algumas pessoas disseram estar isoladas, né, não tinham como sair de suas casas porque ficaram isoladas em decorrência, né, do enchimento dos rios, e não podiam sair de suas residências. Várias estradas também ficaram inundadas. Agora há pouco, inclusive, a TVT exibiu uma matéria, mas nós ainda não tivemos acesso ao vídeo, né, mostrando a situação de muitas casas e de muitas estradas rurais, inclusive lá em Guareí. Teve a estrada rural, inclusive, estrada, né, que era pavimentada e que o asfalto foi levado embora pela força das águas. Guareí viveu este temor, né? Ficou apreensivo, a população ficou apreensiva, mas graças a Deus nada de grave aconteceu até então, só esses transtornos aí em decorrência das fortes chuvas. Torre de Pedra também, tá, pessoal? Torre de Pedra também, fortes chuvas, e imagens aqui de como ficou alguns pontos em Torre de Pedra, né? Teve bastante terra que deslizou, né, invadindo estradas, né, invadindo ruas também, mas também não registrou nenhum dano material, nenhum deslizamento de casa, né, de barranco, graças a Deus também. Mas aconteceram alguns problemas, alguns danos, algumas perturbações ocasionadas também pelo grande número, né, pela grande quantia de chuva. Olha, vamos ver aqui. Na cidade vizinha, Torre de Pedra, grande concentração de chuva neste domingo, dia 2. Segundo o radar IPMET, foram mais de 63 milímetros. Os moradores relataram nas redes sociais e também em várias fotos e vídeos estragos nas estradas rurais e nas ruas da cidade, que ficaram com muita areia que veio com a enxurrada. Um caminhão-pipa da prefeitura ajudou a limpar as ruas. Ainda nesta manhã de segunda-feira, nós recebemos imagens e também relatos lá de Torre de Pedra de que a prefeitura continuava a operação de limpeza
dessas ruas. Porque teve muita areia, lá em Torre de Pedra é uma terra bem arenosa, né? Tem lugar que é só areia mesmo, né? E essa areia invadiu as ruas, essa terra arenosa invadiu as ruas, estradas rurais também, por também possuírem essa terra mais arenosa, tiveram a abertura de algumas erosões, mas graças a Deus nada grave também, nada de vítimas. Pessoal, aqui em Porangaba, graças a Deus não teve enchente, né? Porque senão já viu, principalmente ali no Rio Bonito, né? Com aquele aterro. Graças a Deus o empreendedor que está fazendo aquela meleca lá está dando sorte, está dando muita sorte. Eu não vou acabar presa, sabe porque eu sou rica! Eu sou rica! Graças a Deus, bom para ele, né? Mas o dia que acontecer, todos saberão que nós avisamos. Já avisei que vai dar merda isso. Porangaba, das 7 da manhã de ontem até as 7 da manhã de hoje, pelo pluviômetro. Eu não entendi o que ele falou. Pelo pluviômetro do Semadem, que fica instalado ali no prédio da Polícia Civil, na delegacia da Polícia Civil aqui de Porangaba, na rua 4 de junho. Lá tem o pluviômetro digital do Semadem, é um medidor do Semadem. E lá registrou das 7 da manhã de ontem até as 7 da manhã de hoje, 64,6 milímetros de chuva. 64,6 milímetros de chuva num período de 24 horas. Né? Muitas vezes é maior do que o que chove no mês inteiro. Né? É mais da metade, inclusive, do que era esperado para Porangaba durante todo o mês de janeiro. Mas está aí, 64,6 milímetros até as 7 da manhã de hoje, segundo o pluviômetro do Semadem aqui em Porangaba, lá no prédio da delegacia. Né? Agora, pouco, como eu disse, começou a chover, então, né, se você entrar no site do Semadem e pegar ali no mapa o município de Porangaba, você vai encontrar ali no mapa um ponto, você vai clicar nesse ponto e ali vai estar mostrando para você a estatística. Vai estar maior com certeza, então podemos dizer que já chega aos 65, quase 66 milímetros de chuva. Né, porque está chovendo neste momento, enquanto nós gravamos o Jornal ACN, nessa tarde de segunda-feira. Gente, agora para você que é da nossa região de Sorocaba, eu fiz um convite para que todos fiquem atentos para saber o quanto o seu município arrecadou com repasses do pedágio. Na região de Sorocaba, 44 prefeituras foram beneficiadas com mais de 88 milhões de reais de ISSQN, arrecadado durante todo o ano de 2019. O balanço realizado pela Agência de Transportes Terrestres do Estado de São Paulo, a informação oficial do Artesp, também mostra que neste ano 284 prefeituras paulistas receberam 545,6 milhões de reais. Olha só, em decorrência, aliás, de novos contratos de concessões firmados no Estado, entre Vias e Via Paulista, 12 novas prefeituras da nossa região passaram a receber o imposto em 2019. A alíquota do imposto é definida por legislação municipal, portanto varia para cada prefeitura. O repasse é feito proporcionalmente à extensão das rodovias sob concessão que atravessam o município. E como não se trata de uma receita carimbada, as prefeituras podem empenhar os recursos recebidos em qualquer segmento que julgarem prioritários, como saúde, segurança, educação, infraestrutura urbana. Ou seja, se a prefeitura quiser pegar esse dinheiro e investir tudo em infraestrutura urbana para arrumar essa porcaria que está na nossa cidade de Porangaba, eu digo as ruas, né? Tá uma porcaria as nossas ruas. Né? E diz que não tem como arrumar porque a empresa não vinha. Antes não tinha dinheiro, agora tem dinheiro. Depois falou que não tinha empresa disposta a vir fazer o serviço, né? Que não achou empresa, porque a tabela que a Caixa pagava era muito pouca. Xerife, é um brincadeira. Isso é um fanfarrão, xerife. E as empresas se recusavam a vir fazer obras em Porangaba, só que a mesma tabela é paga pelos outros municípios da região e todos os outros municípios da região têm
obras de pavimentação ou de tapa-buracos. Porangaba, as empresas não querem vir. E eu tenho certeza que aí não tem falcatrua nenhuma. Creio que no ano agora de eleições, a prefeitura está com dinheiro, né, para fazer praticamente 2 milhões de reais para fazer obras e até agora nada. Vai esperar chegar mais perto das eleições, até porque se fizer alguma obra agora, quando chegar na época das eleições, já vai estar tudo estourado de novo, porque o padrão de qualidade das obras que são feitas aqui no nosso município de Porangaba é assim, ó. Tá uma merda! Ah, maravilha, né? Então, vamos lá. Verba proveniente do ISSQN sobre os pedágios é significativa na composição orçamentária das administrações municipais, principalmente em pequenas cidades como a nossa. Entre os municípios da região de Sorocaba, o que mais teve arrecadação do ISS pedágios foi Itu, recebeu 14 milhões e 700 mil reais. Depois vem Araçariguama com 8 milhões e 600 mil e Sorocaba em terceiro lugar com 5 milhões e 100 mil. O ISSQN começou a incidir sobre as tarifas do pedágio em 2000 e desde então já foram repassados aos municípios 5 bilhões e 600 milhões de reais. Vamos lá. Municípios da nossa região pegaram dinheiro dos pedágios. Tenho certeza que muitos municípios não falaram para você, meu amigo eleitor, o quanto pegou de dinheiro. E não deram satisfação do que fizeram com o dinheiro. Irineu, você não sabe nem eu. Águas de Santa Bárbara pegou R$ 2.662.441,06. Alumínio, R$ 471.451. Anhembi, R$ 478.741. Araçariguama, esse foi o segundo que mais recebeu, o município que mais recebeu, R$ 8.617.502,45. Araçoiaba da Serra, R$ 978.643. Areiópolis pegou pouco, R$ 163.990,63. Mas é um dinheiro que já ajuda bastante na saúde aí do município de Areiópolis, que é um grande problema aí que o pessoal sempre reclama, né? Avaré pegou bem, hein? R$ 4.450.872. Barão de Antonina, R$ 21.612,70. Barão de Antonina pegou pouquinho. Bofete pegou uma boa quantia também. Atenção, povo de Bofete! Se o novo prefeito aí falar que a receita tá pouca, não tá recebendo dinheiro para fazer todas as obras, olha só, bofetense, só de repasse do pedágio, o município de vocês aí pegou R$ 2.135.977,40. Boituva, R$ 3.303.574,53. Botucatu, pra você ter uma ideia, Bofete pegou quase o mesmo que Botucatu, hein? Botucatu pegou R$ 2.784.605. Capela do Alto, R$ 282.409. Cerqueira César, R$ 958.075. Cerquilho, R$ 343.529. Cesário Lange também. Atenção, Cesário Lange. Quantia boa que foi para vocês aí. Mas para você ter ideia, Porangaba pegou mais que Cesário Lange, sabia? Daqui a pouquinho eu vou passar quanto que Porangaba pegou. Cesário Lange, R$ 1.447.000. Deixa eu dar os 2 mil aqui, senão vai que ele some lá também, né? R$ 1.447.567,02. Conchas não pegou muito, mas já ajuda também bastante a saúde aí do município, né? Que também tá uma tragédia. R$ 680.334,64. Coronel Macedo, R$ 221.403. Iaras, R$ 1.687.393. Itapetininga, R$ 3.095.967,62. Itaporanga, R$ 379.089,57 em Itaporanga. Itatinga pegou uma boa quantia em R$ 4.474.000
R$ 779,13. Itu encheu o bolso. Itu, olha, tudo é grande lá em Itu, inclusive a arrecadação com o pedágio, R$ 14.732.253,33. Jumirim, R$ 365.584. Eu vou dar uma tirada nesses centavos aqui, porque senão vai prolongar muito. Laranjal Paulista, R$ 495.801. Mairinque, R$ 4.147.947. Pardinho, R$ 1.730.157. Pereiras, R$ 77.991,30. Falo Porangaba agora ou deixo por último? Por último. Porangaba por último. Vou deixar por último. Porto Feliz. Mas o pessoal tá vendo aqui. Porto Feliz. R$ 3.768.919,12. Boa quantia, Porto Feliz. Pratânia, R$ 145.326,33. Quadra, para o tamanho do município, que é Quadra, hein? Pegou uma boa quantia. Também a praça de pedágio fica entre Quadra e Porangaba. Quadra pegou R$ 1.263.085,26. Ribeiro Sul, R$ 72.272,51. Salto, R$ 2.698.425. São Manuel, R$ 1.051.218. São Miguel Arcanjo, R$ 142.302. São Roque, R$ 4.734.684. Sarapuí, R$ 89.570. Sorocaba, R$ 5.154.531,59. Taquarituba, R$ 217.956. Tatuí, Tatuí, esse dinheiro aí a prefeita Maria José Gonzaga vai, sei não, você não vai gastar tudo em coffee break. Vocês sabiam que a prefeita de Tatuí gastou no ano passado R$ 400 mil? R$ 400 mil em produtos para coffee break, para café da manhã, croissant, essas coisas? Deve ser porque os vereadores estão rodando a cidade e fiscalizando tudo. R$ 400 mil, rapaz. Em Tatuí. Eita! Então Tatuí vai pegar aí R$ 2.836.634,05. 2.800.000, hein? Oh, 400 mil para coffee break nesse ano. Tomara que não, né? Tomara que não se repita o que aconteceu ano passado. Tietê, R$ 2.046.129,71. Torre de Pedra, R$ 149.430,31. Votorantim, R$ 49.785,89. E agora a cereja do bolo, Porangaba, nossa cidade. Quase 1.800.000, hein? Quase. R$ 1.765.490,60. Fala, não me diga! Vou repetir. Porangaba pegou, só do pedágio, R$ 1.765.490,60. E como é um tributo que não é fixo, ou seja, não é uma arrecadação fixa, né? Não é uma receita carimbada, o prefeito pode remanejar essa quantia para onde ele quiser. Pode pegar 50% disso, colocar na saúde, 50% colocar em infraestrutura, pode colocar tudo na saúde ou tudo em infraestrutura. E o povo de Porangaba quer saber: para onde foi esse dinheiro? Foi pra casa do caralho. Porque nós não estamos vendo. Você, meu amigo, você, minha amiga que está nos assistindo, sua cidade está na nossa região aqui de Sorocaba, recebeu dinheiro, você ficou sabendo quanto pegou? Se você não... Pode voltar o vídeo aí depois, assistir de novo, né? Se foi rápido demais. Ou você pode entrar no nosso site lá, o Cubo Notícias, lá também está publicado por escrito. Já está sabendo quanto a sua cidade pegou.
Você viu o investimento desse dinheiro aí na sua cidade? Aqui em Porangaba, nós podemos dizer que não vimos e não estamos vendo. Aqui em Porangaba, não. E é ano de eleição, né? Falando em eleição, vamos falar sobre eleições 2020, eleições municipais. E essa é a nossa notícia de Porangaba por hoje. Bom, gente, neste final de semana nós tivemos o anúncio de mais duas pré-candidaturas, eu disse pré-candidaturas à Prefeitura de Porangaba. Em novembro, finalzinho de outubro, começo de novembro, o Cal, ex-vice-prefeito aqui de Porangaba, ele anunciou, foi o primeiro a anunciar, através de uma entrevista que ele deu ao Sidney Miranda, do jornal Folha Regional de Conchas, ele foi o primeiro a dizer ou a assumir a sua pré-candidatura, a sua disposição a concorrer ao Executivo de Porangaba. Pois bem, vamos nos restringir a falar sobre eleições e cenário político. Agora não falando sobre administrações, mas eleições e cenário político. Nós vamos comentar política, cenário político agora, tá? Então é assim, o Cal foi o primeiro a dar essa entrevista, se colocando como pré-candidato. Na ocasião, ele não disse qual seria o seu possível vice-prefeito na chapa, né, da disputa, o seu possível pré-candidato a vice. Pois bem, até agora ainda não temos informação a respeito da formação de chapa ao executivo do pré-candidato Cal. Ele foi o primeiro, Cal. O segundo, numa live na noite às 19 horas, começou às 19 horas, uma live feita pelo Facebook. O João Paulo Urias, o João do Luabella, comentou sobre vários assuntos, com participações aí de internautas, né? Vários internautas participando, fazendo perguntas ao vivo para ele numa live em vídeo, onde ele falou sobre muitos assuntos, mas nós não vamos entrar neste mérito neste momento, porque nós estamos falando de eleições. No final da live, João Paulo Urias foi questionado por muitas pessoas se seria pré-candidato à Prefeitura de Porangaba. Ele foi o segundo, através dessa live, o segundo, portanto, a assumir sua disposição a concorrer às eleições municipais como prefeito. Também não mencionou o nome de um possível vice. Também não mencionou o nome de um possível vice. Mas ele disse que tem disposição de trazer uma cara nova à disputa, ou melhor, à prefeitura, trazer uma cara nova, novas opções administrativas, portanto, dar uma nova opção aos eleitores de Porangaba, se colocando, portanto, como pré-candidato também. Maravilha! E a terceira confirmação, neste final de semana nós tivemos duas. A primeira foi de João Paulo, nós já tínhamos a do Cal, lá entre outubro e novembro do ano passado, que ele deu essa entrevista. Tivemos a segunda, que foi o João Paulo Urias na live. E a terceira, que eu acho que a oposição está comemorando, está dando pulos se isso for realidade, né? Mas o jornal aqui, ele omite muitas coisas, omite a realidade dos fatos. Nós infelizmente sabemos, né, que alguma coisa impossibilita que esse jornal divulgue 100% a verdade, mas enfim, numa publicação no jornal, o prefeito Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Luiz Geraldo, disse que, após ouvir alguns familiares e amigos, decidiu que vai buscar a reeleição por mais 4 anos frente à administração da Prefeitura de Porangaba. Muito amigos, hein?
Eu digo isso porque a rejeição dessa administração em cima do nome Luiz Carlos Vieira Sobrinho, em cima do nome de Luiz Uderaldo, é imensa. Eu já conversei com pessoas do lado político do prefeito e as pessoas falam, nós vamos ter que procurar um nome novo porque o Luiz, eu vou colocar exatamente entre aspas o que me disse a pessoa, entre aspas, abre aspas, tá com o filme queimado, fecha aspas, foi o que a pessoa me disse. E é pessoa amiga do prefeito, amiga próxima do prefeito, companheiro político, mas acha que para permanecer com o projeto de governo que eles têm, o nome do atual prefeito não tem tanta força porque está enfrentando aí como podemos dizer mesmo, uma rejeição muito grande do eleitorado e do porangabense, que desaprova bastante a administração dele, principalmente referente à saúde e infraestrutura do nosso município. Mas enfim, né, o que eu digo que o jornal omite é o seguinte: hoje, se a eleição fosse hoje, ou se a inscrição da candidatura fosse hoje, Luiz Uderaldo não poderia ser candidato, pois se enquadra como ficha suja. Ele teve as contas de 2012 reprovadas pelo Tribunal de Contas. Em 2017 a Câmara endossou isso, né? As contas dele foram reprovadas e com isso ele perdeu a possibilidade de se reeleger ou de se candidatar a um cargo público por 8 anos. Isso em decorrência da reprovação das contas de 2012 pela Câmara de Porangaba, ou seja, 8 anos inelegível. Também em decorrência dos abusos cometidos nas contas públicas ou das irregularidades cometidas nas contas públicas de 2012, a Justiça condenou ele criminalmente, além de 1 ano e meio de detenção, pagamento de multa, a perda dos direitos políticos por 5 anos. Cabe recurso a ele também sobre isso. Sobre isso cabe recurso. Ele vai recorrer, já está recorrendo, inclusive. Mas é outro parecer, é outra sentença, tirando dele, além da anulação das contas dele pela Câmara, tirando dele os direitos políticos. A da Câmara, 8 anos. E essa condenação criminal por 5 anos. Perda dos direitos políticos por 5 anos. Então ele precisa aí de 2 liminares. Pelo que eu entendo, são 2. 2 liminares na Justiça para concorrer às eleições. A oposição está rezando para que ele consiga, porque a rejeição sobre ele é muito grande. Pergunta para qualquer pessoa aí o que está acontecendo na nossa cidade, como está a nossa cidade, e não precisa perguntar também, dê uma volta na nossa cidade. Hoje, por exemplo, está intransitável, está impossível você passar pela estrada rural do bairro dos Polis. Acabamos de receber essas informações. Intransitável, bairro dos Polis, em decorrência das chuvas. E nós já falamos desse problema em novembro. Para que a prefeitura cascalhasse, principalmente um trecho de subida que tem lá. Não fizeram. Continua do mesmo jeito. Ou seja, está deixando o eleitor contente? Não está. E fez isso durante 4 anos. Portanto, a rejeição sobre ele é enorme. A oposição, eu creio que no caso, os 2 pré-candidatos da oposição a essa administração, que são o Cal e o João do Luabella, devem estar rezando e batendo palmas para que ele consiga sair como candidato. Pois para eles vai ficar fácil. Agora, um nome que é muito bem comentado dentro do lado político
da situação política, né, que está nessa administração, é o nome do vice-prefeito Edivaldo Pérez. Aí aqui no jornal está subentendido que caso o Luiz Duderaldo não possa ser candidato, o Edivaldo seria o candidato. Diz assim: o objetivo é manter a união do grupo, a mesma chapa que disputou as eleições de 2016. Tendo o companheiro Edivaldo Pérez, o Edivaldo da Sabesp, como vice-prefeito nas eleições de 2020, o qual também tem a confiança do grupo para ser o meu substituto natural. Fecha aspas, teria dito o próprio Luiz Duderaldo. Substituto? Mas se não tem nenhum problema em concorrer às eleições, para que um substituto? E se tem problema, por que o jornal não citou aqui? Olha, existe um problema judicial. Bom, talvez não precisa dizer, todo mundo já sabe. Mas enfim, né, o cenário político por enquanto é esse. Pré-candidatos até o momento. Até o momento, pré-candidatos. Não estou dizendo que são candidatos, porque eles podem mudar de ideia, a justiça pode barrar alguma coisa, enfim. Mas como pré-candidatos nós temos Luiz Duderaldo com vice Edivaldo Pérez. Só que eu disse, hoje ele não poderia, porque tem esses problemas aí que impossibilitam, que o tornam inelegível. As contas reprovadas na Câmara e também a sentença, a penalidade aplicada pela Justiça, perda de direitos políticos por 5 anos. Então hoje, só se ele conseguir uma liminar, o que eu creio vai ser muito difícil. Mas enfim, a Justiça brasileira, muitas vezes, né? Então hoje, pré-candidatos, apesar dos problemas, né? Luiz Duderaldo e Edivaldo Pérez. Depois nós temos o Cal, que ainda não anunciou quem seria o seu vice, e também o João Paulo Urias, o João do Luabella, que também não anunciou qual seria o seu vice. Poderemos ter outros candidatos, ou pré-candidatos, na realidade, para disputar as eleições. Existem nomes fortes aí, né? Falam-se de Eduardo Cubas, já colocaram inclusive o nome do Eduardo Cubas como vice na chapa do Cal, citam também Eduardo Cubas como possível vice na chapa do João Paulo Urias. Tem também o Cassinho Miranda, que acontece a mesma coisa, né? É colocado aí como vice na chapa do Cal e também mais provável como vice na chapa do João Paulo Urias. Existem outros nomes aí que são estudados também por vices, por estes candidatos, mas enfim, se o Edivaldo Pérez for o substituto do Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Luiz Duderaldo, que eu tenho quase certeza que diante das condições jurídicas e legais a qual se encontra a situação de Luiz Duderaldo, ele não sairá candidato. Ele disse que vai ser, igual o Lula estava falando que ia ser candidato na eleição passada à presidência da República, né? Mas se for o Edivaldo, ele vai ter que ter um outro vice. E quais seriam os nomes cotados? Dizem que Jardelino Queiroz, também aparece o nome da primeira-dama, da atual primeira-dama, Rita de Cássia. Enfim, vários nomes aparecem. Olha, mesmo com essa informação que eu estou trazendo para você hoje, nós temos pouca visibilidade do que pode acontecer nas eleições deste ano, né? Nós podemos ter a visibilidade de que esses três têm a disposição de disputar. Agora, não temos a visibilidade da chapa completa de cada um, né? E não temos também a visibilidade se outros nomes surgirão, né? Mas temos aí essa noção de que esses três poderão ser aí os principais candidatos, se assim o fizerem, né? Conseguirem, serão os candidatos para disputar as eleições de 2020 por Porangaba. É importante trazer para você quem são os pré-candidatos, pois você já vai analisando o histórico de cada um, já vai procurando ler
né, um pouco sobre o trabalho de cada um, conhecer um pouco sobre cada um e, né, já vai sabendo desde já o que fazer, né, para não deixar para a última hora, né, para fazer a sua escolha e o seu voto. Tá bom, gente? Eu creio que a partir de março, as composições já deverão estar, né, feitas. As chapas já deverão estar montadas. Porque se eu também não me engano, eu vou dar uma pesquisada e vou publicar aqui para você o prazo para todos estarem já filiados aos partidos é abril, hein? É abril. Então, olha, eleição esse ano, pelo que eu analiso, as eleições em Porangaba terão mais do que 2 candidatos. Isso é uma coisa que vendo assim, né? Já chegaram a falar também de uma possível união entre Cal e Luabella. Também acho pouco provável, mas enfim, é questão de sentar e conversar. E o João do Luabella, né? Cal e o João do Luabella, não sei. São várias possibilidades. Existe aí uma possibilidade muito grande. Uma conjuntura que pode ser montada aí com os diversos nomes que pretendem disputar. Gente, é isso. E a partir de agora, eu creio que começarão a surgir novas informações sobre os bastidores políticos, os bastidores das eleições 2020 aqui em Porangaba. Um forte abraço para você, uma ótima segunda-feira, ótima semana. Fique com a santa paz de Deus e até a próxima.